De volta com o Bandeirantes Acontece. Lá em Brasília, um outro constrangimento que não é uma investigação, mas que levou ao governo um dissabor que já parecia que ia pintar, né? Pelo menos nos últimos dias, algo estranho estava acontecendo na indicação do novo ministro das Comunicações. O Rafael Procópio conta pra gente exatamente como aconteceu e o atual status dessa história. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tarde. Excelente quarta-feira a vocês e a todos que estão com a gente. Saiu uma definição sobre o Ministério das Comunicações e essa definição é justamente que ainda não há um nome para ocupar esse cargo aqui na esplanada dos ministérios. Sabemos que esse ministério ficará com a União Brasil, que já tem outros cargos na esplanada aqui em Brasília, e existia a possibilidade do partido já indicar alguém para ocupar o lugar de Juscelino Filho, que saiu depois daquelas denúncias de irregularidade enquanto ele era deputado federal. Começaram a pipocar no ano passado e a denúncia de fato foi protocolada há pouco tempo, já agora em 2025. O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas, que era o mais cotado e recebeu o convite do presidente da República, decidiu recusar oficialmente. Essa recusa veio através de uma nota publicada ontem à noite pela legenda e também assinada pelo próprio parlamentar. Ele pede desculpas nesse texto ao presidente Lula, agradece o convite e afirma que neste momento pode contribuir mais com o país à frente da liderança do partido, no diálogo com diferentes forças políticas e auxiliando na formação de maioria em pautas importantes para o desenvolvimento do país. Bom, apesar de fazer parte da base governista, como a gente já trouxe aqui na nossa programação, o União Brasil foi a segunda legenda com mais assinaturas de parlamentares para a apresentação da urgência para o projeto da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, pauta que tem sido conduzida pela oposição do governo dentro do Congresso Nacional. A situação com a União Brasil é um pouco diferente, um pouco estranha, podemos dizer assim, nos últimos tempos com o governo federal. Tivemos já até algumas informações, algumas possibilidades da legenda sair dessa base de apoio do governo, o que ainda não aconteceu, muito por conta da boa relação de um dos principais líderes do partido, que é o senador Davi Alcolumbre, tanto presidente do Senado quanto do Congresso, que tem se aproximado do presidente Lula desde que voltou a esse cargo de líder do Poder Legislativo. Inclusive, ele vai acompanhar o presidente da República no velório do Papa Francisco no Vaticano. Tanto ele como Hugo Mota e Luiz Roberto Barroso devem partir aqui de Brasília amanhã à noite para o Vaticano, lembrando que o sepultamento, o velório em si, acontece neste próximo sábado lá no Vaticano. A situação com a União Brasil ainda não está muito bem esclarecida nessa base de apoio com o governo federal. O fato é que até este momento a União Brasil segue como partido da base governista. Os próximos passos a gente vai ter que esperar e o fato é que esse ministério, que era de Juscelino Filho, deve continuar com a União Brasil, pelo menos até este momento, e o partido ainda não indicou um possível representante. Tanto o convite por parte do presidente Lula ainda não partiu para outra pessoa ligada a esse partido, quanto uma indicação do próprio partido para o presidente Lula. Seguimos aqui de Brasília acompanhando essa situação e muito possivelmente essa viagem com o Davi Alcolumbre, de Lula com Alcolumbre para o Vaticano, deve ajudar um pouco nessas negociações e nessa articulação. Seguimos de olho por aqui. Valeu, Procópio. Obrigado pela sua participação. Constrangimento é uma palavra que cabe, Zaidan, depois de todas as negociações que foram feitas nos bastidores, no caso aí, como o Procópio deixou bem claro, a participação de Davi Alcolumbre para indicação do Pedro Lucas e agora a negativa, e o resultado disso é a vacância lá no Ministério, mas não sei o que é mais problemático, a vacância ou o fato de ter havido essa negativa. Pois é, Ronald, o União Brasil, ele é uma federação, né? Então, ali dentro há correntes muito diferentes e, muitas vezes, essas fusões, produzindo partidos imensos, né? Elas são feitas por causa do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, um partido com uma bancada muito grande tem mais dinheiro. E aí há um acerto ali para que dois partidos se unam, formem uma bancada muito grande, consigam deixar longe qualquer preocupação com cláusula de barreira, e que agora ficará ainda mais estreita a partir de depois de 2026, da eleição de 26, e claro, com muito mais dinheiro.
dinheiro público, via fundo partidário, via fundo eleitoral. Para o Alcolumbre, é constrangedor, porque ele indicou o Pedro Lucas, ele pessoalmente. E a indicação foi aceita. E mais, parecia tão certo que aquilo já era um assunto tratado dentro do União Brasil, tanto que não é um cara qualquer, o presidente do Senado quem faz a indicação. Então o governo tomou como assunto resolvido, mas não deveria ter anunciado como assunto resolvido. A Gleisi anunciou como assunto resolvido. Por que não deveria? Porque ele pediu um prazo. E aí, quem está lá dentro, a gente que está longe, já sabe por que ele pediu prazo. Quem está lá dentro do jogo tem de saber. Por que ele pediu prazo? Para depois da Páscoa. Porque imediatamente, quando disseram será o Pedro Lucas, começaram as pressões dentro do partido para que ele não aceitasse, para que se evitasse que o líder da bancada assumisse um cargo no governo, amarrando ainda mais o União Brasil com o governo Lula. E havia quem defendesse que ele deveria aceitar. E mais do que isso, havia o Alcolumbre, com todo o seu poder de presidente do Senado e do Congresso, e responsável pela indicação, dizendo, não, tem de ir. Mas a pressão foi muito grande e ele acabou se sentindo constrangido e não aceitou. É ruim para o Alcolumbre, é ruim para as já difíceis relações internas na cúpula do União Brasil, mas é mais uma vez União Brasil dizendo para o governo, eu estou, mas não estou. Porque o Lula diz, não, o ministério é de vocês. Vocês escolhem. Esse o ministério é de vocês é um voto de confiança que o partido em nenhum momento mereceu. Porque ele vota contra o governo, porque muitas vezes ele toma decisões e adota discursos contrários ao governo, é oposição e é governo. Tem ministério e é oposição. É oposição, mas tem ministério. E aí você fica sujeito a esses constrangimentos, a palavra que você muito adequadamente usou, né? Constrangimento para o governo, para o Alcolumbre, para o próprio partido. Mas é aquela história. Gostamos de estar no governo, mas não queremos estar plenamente. Não queremos assinar uma afinidade que já projete a nossa posição em 2026. Esse é o jogo. E por isso o Pedro Lucas foi constrangido internamente a não aceitar. Agora, o que vai fazer o governo? Vai esperar a União Brasil indicar outro, porque o Lula disse o ministério é de vocês. Mas tem de entender de uma vez por todas, depois de 59 situações parecidas, que União Brasil é governo, mas é oposição também. E essa situação é aceitável, é tida como aceitável dentro do Palácio, né, Ronaldo? É, aceitada amplamente, e isso só expõe o governo ainda mais do que já está exposto nessa relação, e vem aí pela frente pautas importantes para saber qual vai ser o peso do União Brasil nessa pseudo-participação como base ou não base do governo federal.